Olá, saudações. Eu sou Robson Oloye Ogunxolá. Sou Ogã de Candomblé, Nação Queto, e estou presidente do Uaueto, coletivo de lideranças, adeptos e praticantes de culturas de matriz africana. Eu sou o Marcos, Babalorixá lá da Meji, hoje como secretário-geral do Aueto. O Aueto ele atua na área de povos e culturas tradicionais e culturas populares, né? Ele tem o grande objetivo de fazer aí a preservação e manutenção das culturas de matriz africana. Então nós atuamos dentro das culturas dos povos Nagôs e dos povos Bantus, né? E também os Fons e Jejes, né? Que chegaram aqui no Brasil na condição de escravos. E essa cultura ela se criou, né, com o grande objetivo de refazer, né, e de recriar uma família, né, família esta que os povos que chegaram aqui nessa condição, né, já citada, perderam, né, que a escravidão não preservou, né, não se preocupou com as famílias. Então, aqui no Brasil, se recriou as famílias dentro desse espaço cultural que a gente chama de terreiro, né? Que Hoje por o isso, maior espaço de preservação de cultura e disseminação dessa cultura. isso é espaço esse que preserva, né? Tanto os costumes, né? Tradicionais, preserva a língua, né? A língua matriz, né? Então, nós falamos o Yorubá, nós falamos o Kimbundu, Kikongo, Umbundo, né? É, tanto, tanto as línguas quanto a alimentação, né? A nossa cultura brasileira está cheia, né? Está impregnada de alimentos, por exemplo, né? Dessas culturas. Um grande exemplo esse é o acarajé, né? Ou acará, né? O jé é comer, mas o acará é o nome do alimento. E vários outros, né? Exemplos que a gente poderia estar citando aqui das nossas culturas que estão aí impregnadas, né, no nosso país. Lembrando que não representamos só os terreiros, e sim rodas de samba, rodas de capoeira, Isso, que são espaços de preservação de cultura. isso. A nossa história, ela começa lá em 2000, 2001, onde a gente funda a Associação de Ogãs de Londrina e região, justamente com esse objetivo de buscar essa preservação e essa manutenção das culturas, né? Então, os ogãs, eles são eles são a grande representação externa, né, das comunidades, já que o Babalorixá, que seria aqui, por exemplo, o nosso pai Ala da Meji, ou a Yalorixá, né, que são as lideranças maiores, né, da religião, elas estão fechadas dentro da comunidade. Então elas cuidam da comunidade interna e o Ogã, a Eked, né, o Tateto, a Macota, enfim, de acordo com a tradição, ele vai fazer essa ligação com a comunidade externa, né? Então ele tá muito livre para fazer esse trabalho, né? Eles são grandes detentores de conhecimento, sendo que sem a tabaco não existe nada, sem a música pra Sim. gente não existe nada, e é o Oga quem detém tudo isso. Sim, sim, sim. Então ele está ligado a essa comunicação, né? Tanto dentro quanto fora. Então a gente cria em 2001 a Associação de Ogãs, que seria um grupo, né, dessas lideranças, né, de Ogãs que buscam fazer essa preservação e auxiliar os terreiros, né, as comunidades nas suas demandas. Demandas essas que a gente encontrou é, é, particularidades em cada um, né, dos espaços. Por exemplo, desde demanda dessa questão da manutenção da cultura, onde não tinha quem fazia isso, então estava se perdendo porque os mais velhos estavam indo e não deixavam tudo que sabia, né? E bem como outras demandas, como demandas de intolerância religiosa, demanda estrutural de De espaços, legalização. de legalização, né? Então, buscar isso foi muito importante. É, Aí a Associação de Ogãs ela foi crescendo, né? Esse trabalho foi fazendo, foi criando corpo,
né? E várias outras demandas vinham vindo. E essas demandas eram demandas que de repente ultrapassavam o poder de decisão do Ogã. Então a gente precisou, a partir daí, trazer os babalorixás e alorixás para essa instituição, né? Porque a gente já não tinha mais esse controle, né, dessa quantidade de demandas. E em 2019, a gente resolve criar essa instituição local, né? Já que o CETRAV ele tem uma abrangência a nível nacional e internacional, e a gente achou por melhor, né? A gente continua com o CETRAB, mas a gente achou melhor a gente criar algo que pensasse as demandas locais, né? Londrina, Cambé, Ibiporã, né? No máximo aí a gente chega a Jataizinho, a Rolândia, Arapongas, mas, né, é o nosso campo de atuação aqui, esses municípios, né? Então seria a região metropolitana de Londrina, Que aí já né? deixa claro onde a gente reside, né? Isso, nós, Que é em nós Londrina, somos de Londrina e temos defendendo a região. representações em outras cidades também, né, da região metropolitana, né? É, a gente, quando a gente pensa em dificuldades, né, dos empreendimentos culturais, a gente percebe que, primeiro, né, por ser uma religião de preto, né, uma religião de pessoas negras, enfim, a gente já sofre essa questão, esse preconceito racial, né, mas também tem essa questão da intolerância religiosa, né? A gente já entra pelo marginal. Isso. Então, qualquer coisa que a gente faça, né, fica associado a essa religiosidade que hoje, né, tem sido satanizada, né, e demonizada por grupos neopentecostais, e a história também pode falar de grupos que antecederam esses grupos neopentecostais, né? Então, a nossa forma de vestir, a nossa forma de comer, a nossa forma de se colocar na sociedade, ela é satanizada, né? Ela é satanizada, ela é marginalizada. Então, essa é a grande dificuldade que nós sofremos, né? A gente acredita que o poder público ele pode nos auxiliar como editais, né, como este, né, que a gente tem apreciado, mas também com parcerias, né, de universidades, né, com essas comunidades, né, grupos de pesquisa, grupos de estudo, né, trazendo essa população para dentro da universidade, levando a universidade para esses coletivos, né, O espaço em conselhos, conselhos. facilidade de assento em conselhos, porque às vezes existe, mas a gente não consegue ter acesso. Sim, sim, sim. E a pandemia ela nos distanciou, né? Porque a gente está falando de uma tradição oral, né? Corpo a corpo, a gente cuida de pessoas, a gente lidar com pessoas. Então a pandemia acabou distanciando e aí fazendo com que essa cultura, né, se enfraquecesse, né, um pouco, né? Tanto que a gente tentou fazer alguns trabalhos e a gente vem tentado fazer lives, né, para a gente continuar as nossas conversas, continuar Tivemos que sair do isso. espaço físico sagrado para Isso. procurar novos meios de comunicação. Uhum. E aí também a questão econômica, né? A gente ainda tem muita comunidade que está passando fome, né? Porque não, com esses impedimentos, né, de acesso, enfim, muitos perderam trabalhos, enfim, que a gente não conseguiu ainda se restabelecer, né? É, os nossos destaques, né, de trabalho, eu acho que principalmente aí na questão da pandemia, são as lives. Nós continuamos nessa formação de manutenção, de preservação, né, de cuidado com as pessoas nos nossos limites, né, do virtual, a partir de lives que vocês vão poder ter acesso aí no nosso currículo, que vocês vão ver as lives, né, os endereços eletrônicos dos momentos de discussões, as pessoas, né, até onde a gente atingiu, onde a gente chegou. Então, acho que esse foi o grande trabalho, né, de destaque e os outros trabalhos que a gente tentou fazer As buscando auxílio, né, assessorias. para essas comunidades. A gente sabia, por exemplo, que a comunidade não tinha o que comer lá, então de fazer esse trabalho mais social, de auxílio e de cuidado com as pessoas. Esse é o Aueto